Sr. Hall foi quem encontrou Cheryl Lynn morta. E, portanto, entender as ações do Sr. Hall era importante para determinar se ele devia se tornar um suspeito ou se seria o alvo de investigação. O Chuck passou por muitas horas de interrogatórios e entrevistas com a polícia. Eles repassaram a história dele várias e várias vezes. Isso o prejudicou. O Chuck estava muito irritado com a polícia, porque na cabeça dele, ele amava tanto aquela mulher, como poderiam considerá-lo um suspeito? Nunca passou pela minha cabeça que o Chuck a tivesse machucado. Nunca passou. Mesmo depois que o interrogaram por muito tempo, nunca suspeitei que o Chuck a tivesse machucado. Várias pessoas me perguntaram, o que você acha? E, sem dúvida, eu sabia que o Chuck não tinha nada a ver com isso. Ele amava ela, ele nunca machucaria. Nós conversamos com o Chuck, que obviamente disse que estava trabalhando naquele dia. Nós checamos o paradeiro entre as 2h30 e as 6 da tarde e confirmamos que ele foi visto no local de trabalho. Os investigadores descartam Chuck e vasculham a cena do crime em busca de pistas. Eles procuraram por provas de digitais nas maçanetas, na bolsa dela, em alguns dos itens que foram coletados. Muitas dessas digitais estavam manchadas, borradas, tinham sobreposições, por isso não identificaram um suspeito. Pelos, fibras e vestígios foram coletados no local. Ela tinha escoriações nas mãos, joelhos e tronco, indicando que houve uma luta entre ela e o agressor. Durante a necropsia, as unhas dela foram cortadas e havia uma mancha de sangue aparente sobre uma dessas unhas. Uma coisa que sabíamos era que a arma do crime era algo que estava por perto e que o estrangulamento tinha sido brutal. A Cheryl era tão pequenininha e estava lutando pela vida. Ela devia ter lutado tanto. Ela não desistiu fácil, mas deve ter partido sentindo muito medo. Ainda em choque, familiares e amigos de Cheryl se reuniram para se despedir. A gente precisava de uma coisa especial para ela ser enterrada. Tinha que ser uma coisa que cobrisse o pescoço dela. E então, eu fui ao shopping e encontrei uma blusa de gola rolê azul clara para ela usar. Eu tinha só 16 anos e isso foi uma coisa muito difícil de fazer. Me lembro de vê-la deitada ali. Nunca na vida sonhei que estaria olhando para ela daquele jeito. E consegui enfrentar isso de alguma forma, nem sei como consegui. Segurei a mão dela. Disse o quanto a amava e o quanto sentia a falta dela. O Chuck ficou do lado do caixão por horas e horas. Lembro dele tentando tirá-la do caixão. Ele não queria sair sem ela. E eu fui levada logo depois disso. Os investigadores conversaram com as pessoas mais próximas de Cheryl, tentando montar uma linha do tempo das horas que antecederam seu assassinato. A irmã disse que tinha falado pela última vez com a Cheryl às 3 da tarde daquele dia ao telefone. E às 3h30, pessoas do apartamento vizinho ouviram uma porta bater. E depois ouviram vários barulhos altos. E às 6 da tarde, o Chuck chegou em casa e a encontrou. Então, a linha do tempo era basicamente das 3 da tarde às 6 da tarde para investigarmos. Parecia ter sido um ato de violência muito brutal e aleatório. E se tinha acontecido com a Cheryl na casa dela, acho que havia um medo real de que esse crime pudesse se repetir ou um crime semelhante pudesse ocorrer novamente em outro lugar daquela comunidade. Os investigadores procuraram uma conexão entre o assassinato de Cheryl e uma série de assaltos em seu bairro. Parte da investigação inicial era determinar se alguém tinha
encontrado Cheryl Lynn em casa quando estavam tentando assaltar a sua casa. Recentemente, os Halls tinham instalado uma nova fechadura na porta. E essa fechadura estava intacta. Não parecia que nada tinha sido mexido dentro do apartamento da Cheryl Lynn. Na verdade, não haviam sido levados itens de valor. Não parecia se tratar de um assalto. Parecia ter sido um crime muito pessoal. O homicídio cometido por estrangulamento é um crime muito íntimo. É onde fortes emoções influenciam no assassinato. Então ficou claro que tinha sido alguém que a Cheryl conhecia ou tinha algum nível de confiança para permitir que entrasse na residência. Os investigadores descobriram sobre um visitante recente na casa de Cheryl. Larry Galloway trabalhava na mesma empresa do Chuck. O Larry e a minha irmã estudaram juntos no ensino médio. Ele e a esposa dele socializavam com a Sherry e o Chuck e outros amigos. Eles viraram amigos casuais. Acho que ela sempre o achou um pouco estranho. Ele foi até lá cerca de 2 semanas antes do assassinato dela, enquanto Chuck estava no trabalho, e ele ficou por aproximadamente 20 minutos. Ela disse que ele tinha deixado ela muito nervosa, que ela percebeu uma energia ruim nele. Ele a deixou tão desconfortável que ela contou para uma amiga sobre a visita inesperada que ele havia feito. Os investigadores levaram Larry Galloway para a delegacia de polícia. O Sr. Galloway respondeu a pergunta sobre seu paradeiro, sobre seu relacionamento com Cheryl Lynn, seu marido, e seu paradeiro no dia do assassinato de Cheryl Lynn. Ele disse que não estava envolvido, que não tinha conhecimento do assassinato dela. Entre as horas do assassinato, ele estava na casa dos pais, cortando a grama. Galloway tinha um álibi. Ele também contou à polícia por que tinha visitado Cheryl antes do assassinato. Ele estava lá para falar sobre questões sindicais. O Chuck era líder sindical. Larry Galloway tinha sido demitido do trabalho na empresa de TV a cabo e meu irmão tinha conseguido salvar o emprego dele através do sindicato. Teve outra vez que meu irmão não conseguiu salvar o emprego do Larry. Então, eu acredito que eles podiam estar investigando sob esse aspecto se ele guardava rancor. Larry Galloway foi interrogado pelas autoridades policiais. Nunca foi excluído, mas nunca foi possível coletar provas suficientes para indiciá-lo. Eles não conseguiram obter mais informações do Galloway e não havia outras pistas para eles seguirem. Os policiais só tiveram que seguir em frente. Ainda havia pessoas que realmente achavam que meu irmão tinha cometido esse crime.